Olá, estudantes. Nós vamos retomar o assunto e dar início a um novo assunto que seria a região sudeste do Brasil. Vocês vão encontrar isso lá no livro de vocês, na página 184 e 185 e seguintes. Então, o primeiro assunto que aparece nesse texto aí é do percurso 21, que fala sobre a região sudeste e o meio natural que existe nessa região. Antes de iniciarmos efetivamente a falar do meio natural, é importante nós falarmos que a região sudeste ela é composta pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E é uma região bastante desenvolvida, se não a mais desenvolvida no Brasil. E ela tem todo um histórico de porquê desse grande desenvolvimento na região. E o histórico se deve muito a duas atividades econômicas principais nos ciclos econômicos do Brasil, que foram o ouro, a descoberta do ouro nas regiões das serras das Minas Gerais. Então, quando a gente pensa ouro na região das serras das Minas Gerais, ouro nas Minas Gerais, que é o estado de Minas Gerais, que apareceu o ouro, e aí a partir do desenvolvimento do ouro, a partir da exploração do ouro, aquela região ganhou um novo ímpeto, a tal ponto de que houve uma mudança da capital do Brasil. Nesse momento da história, houve mudança da capital do Brasil, que passou a ser não mais Salvador, mas passou a ser o Rio de Janeiro. Vocês estão com um mapa já postado aí, que aborda exatamente essa divisão política, mostrando essas características aí. E aí não ficou limitado apenas na questão da produção do ouro, a gente teve também a presença do ciclo econômico do café, que veio principalmente ocupando as regiões do norte de Minas Gerais, a região do Rio de Janeiro e o norte de São Paulo, e daí entrou para dentro do Paraná também, mas isso é uma outra região, um outro contexto. É importante citar também que essa região tem umas características físicas bastante peculiares. Ela é bastante dobrada, uma quantidade grande de serras que existe nessa região aí, a tal ponto que a gente tem as formações geológicas bastante interessantes aí, que seria o Planalto e as Chapadas da Bacia do Parnaíba, os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Temos no meio dessas imensas chapadas e planaltos, nós temos duas depressões, a depressão sertaneja do São Francisco e a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Então essas depressões elas dão as características de relevo que tem a região sudeste. Vocês devem estar observando nesse mapa que está falando desse relevo do sudeste. Há que se também citar a planície litorânea, que tem importância principalmente mais do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Tem uma grande planície litorânea aí que vai determinar um outro tipo de relevo, que seria os tabuleiros. É muito comum os tabuleiros nessa região. Há que se dizer também que toda a região sudeste ela está dentro do complexo que o Aziz Absaber, que é um grande geógrafo, teorizou como sendo os mares de morros. É uma quantidade imensa, parece uma quantidade imensa de oceanos, só que todo ele verde, né? Mares de morros é a classificação que ele deu para essa região. Quando a gente olha para essa região sob o aspecto climático, que é o que está colocado nesse mapa agora aí, a gente vai perceber que tem dois tipos climáticos bem marcados nessa região, que seria o tipo climático tropical e o tipo climático subtropical. O tropical ele se subdivide em alguns subtipos, né? Você vai encontrar aí, que está na página 188 do livro de vocês, vocês vão encontrar o tropical litorâneo úmido, o tropical de altitude e o tropical típico. O tropical típico é aquele que vai mais para o interior, que seria a região de cerrado, aí associando com a vegetação nativa já, a região do cerrado, então.
ele está associado ao tropical típico. E aí o tropical de altitude, ele vai estar associado à região de Mata Atlântica, que é mais ou menos o que a gente vive aqui também. Nas regiões de altitude a gente tem relevo de Mata Atlântica também, quando eu falo da região sudeste. Então a vegetação a gente vai encontrar desde Cerrado, passando por Mata Atlântica até um pedaço de Caatinga, que é a vegetação característica do Nordeste do Brasil, e a gente ainda vai falar sobre ela, e ela fica naturalmente aí no norte do estado de Minas Gerais, e que é a região mais pobre dessa região, que seria o famoso Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é a região mais pobre do norte de Minas Gerais, coberto também por Caatinga. Há que se dizer também que bem no sul de São Paulo, que seria no sul da região sudeste, a gente encontra um pequeno pedaço, um pequeno trecho de mata de araucária, que seria a vegetação de pinhais que a gente encontra aí no Paraná especificamente. Nós vamos parar por aqui, porque a gente falou especificamente sobre a divisão política, a divisão de relevo e de altitudes da região, falamos sobre os tipos climáticos e falamos sobre os tipos de vegetação resultante dessas características climáticas e de relevo. E aí a gente retoma o assunto a partir da próxima aula, abordando sobre outros aspectos da região sudeste. Grande abraço, espero logo estarmos em sala de aula e esperamos que essa pandemia acabe e que o pandemônio seja destituído. Até mais.